Opa, sócio Gerlan aqui. Investir em previdência privada pode até parecer seguro, mas dependendo da que você escolher, pode render menos do que a poupança. Fica de olho, talvez você está perdendo dinheiro e nem sabe. Eu vou aproveitar esse vídeo e expor aqui quanto que rende investir na previdência privada VGBL. Vamos usar um valor de R$10.000. Vou aproveitar também e te explicar qual que é a realidade, como que realmente funciona na prática uma previdência privada. Quase ninguém sabe disso. 3. Quais os níveis de segurança de investir em previdência privada? É seguro ou não? Quais são os benefícios de investir em previdência privada VGBL? E também vou aproveitar e fazer uma comparação com outros investimentos seguros para a gente ver se vale a pena ou não. Ou seja, esse é um vídeo completo para quem quer investir na previdência privada ou até quem investe na previdência e nem sabe no que entrou. Será um vídeo completinho para você mesmo. Hoje você vai entender a realidade da previdência privada VGBL. Então aproveita, se inscreve no canal e vamos transformar o Brasil em um país de investidores. Antes da gente falar quanto que pode render uma previdência privada, temos que entender a lógica por trás de investir em previdência privada. Você vai lá no seu gerente e escolhe uma previdência privada que você não entende basicamente no que você está investindo. O seu gerente também não consegue te explicar e fica por isso mesmo. Com esse fluxo aqui fica bem simples de você entender. Tudo isso que eu coloquei em caixinhas aqui são tipos de investimentos que qualquer pessoa comum como eu e você pode investir. CDB é um tipo de investimento, o Tesouro Selic é um tipo de investimento, LCI, LCA, ações, fundos de investimentos, o dólar, investir no exterior, fundos imobiliários, ouro. Vale ressaltar que isso aqui são os investimentos que qualquer pessoa consegue investir. Só que uma previdência privada não é um investimento direto. Quando você investe em previdência privada, você está terceirizando os seus investimentos. Como assim, Gerlan? Uma previdência privada, ela por si só não é um investimento que vai te trazer uma certa rentabilidade, como a gente pode fazer ou calcular ou simular nesses investimentos que eu já mencionei aqui. Uma previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento. Para a gente entender uma previdência privada, temos que entender o que é um fundo de investimento. Nesse canal, por falar de vários investimentos aqui, previdência privada é um dos investimentos mais difíceis para quem está começando a investir. E por incrível que pareça, é o investimento mais popular do brasileiro. O primeiro é a poupança, segundo a previdência privada. E muita gente tem dificuldade de aprender outros investimentos, mas a maioria delas investem na previdência privada. E aqui que está a grande cilada. É um dos investimentos mais complicados, mais difíceis de você entender e mais difícil de você assimilar. Porque a previdência privada é um fundo de investimento. O que é um fundo de investimento? É uma gestora que pega o seu dinheiro e ela vai investir de acordo com a expertise e os conhecimentos que a gestora tem. Aí eles vão escolher de acordo com a estratégia daquele fundo. Tem vários fundos de investimentos hoje no mercado e eles vão pegar esse dinheiro e investir nesses investimentos que eu estou te mostrando. Eles vão investir em CDB, no Tesouro Selic, em LCI, em LCA, em ações, investir no exterior, ações americanas, em ouro, em dólar. Ou seja, fundo de investimento é um tipo de aplicação que você está terceirizando as decisões do seu dinheiro. Então eles que vão investir por você e vão ali estipular uma certa rentabilidade que não é fixa para você ter ao longo do tempo. Então, para ficar bem claro, uma previdência privada, quando você fala, eu estou investindo na previdência do Bradesco, eu estou investindo no Bradesco. Não, você está investindo na previdência do Bradesco que está atrelada a um fundo de investimento. É aqui que está a grande pegadinha. Para você saber a qualidade da sua previdência, você tem que analisar o fundo de investimento, entender de fundo de investimento. E o pior ainda, tem que saber no que esse fundo de investimento investe. Isso aqui é teoria base do mercado financeiro para quem quer investir.
entender de renda fixa e entender de renda variável. CDB, Tesouro Selic, LCI, LCA são investimentos de renda fixa, investimentos considerados mais seguros, investimentos que você já consegue saber no ato da aplicação quanto que você vai ter de retorno. Ações, fundo imobiliário, investir no exterior, dólar ou ouro são investimentos de renda variável. Eles podem me trazer muito retorno, porém eu só consigo ter uma previsibilidade, mas eu não consigo ter uma assertividade nesses investimentos porque eles variam ao longo do tempo. Beleza, se esse fundo de investimento, se ele investe em renda fixa, talvez ele está investindo em CDB, Tesouro Selic, alguma LCI, alguma LCA. Então você já precisa saber o que é isso aqui. Porque se o fundo da sua previdência privada está investindo nesses investimentos aqui, você tem que entender sobre esses investimentos. A maneira inteligente de investir em previdência privada é analisar no que o fundo de investimento da Previdência está investindo. Se o fundo investe em ações, ou seja, eles vão pegar o seu dinheiro e investir em ações brasileiras, eles podem querer investir em ações internacionais, aí você já tem que entender sobre esses investimentos, simplesmente porque você quer um jeito mais fácil, uma previdência privada, porque foi pregado desde a antiguidade que é o melhor investimento para todo brasileiro fazer para garantir o futuro. Só que você está aplicando o seu dinheiro aqui, que ele vai aplicar em um fundo de investimento e esse fundo de investimento vai escolher os investimentos que eles acham que é os melhores. E você, por não saber no que eles estão investindo, você pode estar perdendo dinheiro, você pode estar perdendo oportunidade, você pode estar perdendo a chance de ter muito mais dinheiro quando você chegar lá no objetivo que você tanto quer. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas simulações para você entender. Toda previdência privada você vai encontrar fundo de investimento basicamente assim, ó, fundo de renda fixa, fundo de ações ou fundo multimercado. Tem outros tipos de fundos também. O que eu quero que você entenda a lógica. Fundo de investimento, ele investe naquilo que eles escolhem para a estratégia do fundo. Então tem vários tipos de investimentos hoje no nosso mercado financeiro. Então é como se eu fosse lá, criasse um fundo de investimento, uma gestora, uma conta, aí vocês investidores mandam dinheiro para o meu fundo e eu pego esse dinheiro e vou aplicar aonde eu acho que é interessante para eu ganhar dinheiro e os investidores também. Então essa é a estratégia do fundo de investimento. Todo fundo de investimento tem uma lógica, ele não é liberado, ele não investe no que ele bem entender. Ele já estipula qual que é a missão deles. Então um fundo de renda fixa, ele vai buscar investimentos da renda fixa, como CDB, Tesouro Selic, LCI, LCA, tem debêntures, tem outras coisas também. Deixa eu mudar isso aqui para ficar melhor, porque não é só ações. Eu vou colocar R de renda e V variável, que são investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, cripto. Isso aqui são investimentos de renda variável. Tem fundos que focam em cripto, só em ações, só em investimentos internacionais. O foco deles é renda variável. Já o multimercado, ele já é um pouco mais livre. Ele tanto pode investir aqui, ó, na renda fixa, como ele também investe na renda variável. Aonde ele achar que dá para ganhar dinheiro, eles vão investir. Previdência privada é um fundo de investimento e você não está investindo, você está terceirizando os seus investimentos. A rentabilidade não é garantida, você não tem uma projeção exata de quanto que você vai ganhar por conta disso aqui. Ele não está investindo em um único investimento. É vários investimentos para ter um objetivo, para ter uma média ali de rentabilidade. Às vezes você visualiza ali uma rentabilidade que eles colocam lá, só que aquilo não é uma rentabilidade que você vai ter, é uma rentabilidade projetada, que eles estão buscando e eles vão trabalhar em cima para tentar conseguir aquilo. Então me gerou uma dúvida aqui agora. Gerlan, se é um fundo de investimento e eles investem em várias coisas, e será que tem segurança investir em fundo de investimento? Ou melhor, em previdência privada? O meu dinheiro está garantido? É o que eu vou te mostrar agora.
Você pode perder dinheiro investindo em previdência privada, ou melhor, no fundo da previdência privada? Sim, se eles fizerem coisas erradas, investirem em lugares que não trouxeram resultados e sim prejuízos, isso vai refletir diretamente na grana que você vai investir lá. Por isso que é interessante você saber que tipo de fundo de investimento é o da sua previdência privada. Porque se for de renda fixa, já te dá uma certa segurança em questão de rentabilidade. Se for de renda variável, de ações, que é investimentos que variam, pode te trazer um prejuízo em um determinado período de tempo. A segurança de previdência privada, ela não existe. Ninguém te garante resultado e ninguém te garante que você vai ter todo o seu dinheiro de volta, porque dentro do mercado financeiro, na área da renda fixa, a gente tem um carinha chamado de FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito, que ele garante a maioria dos investimentos de renda fixa, como CDB, como LCI, como LCA, que tem garantia do FGC, caso tenha problema naquele banco. Já a previdência privada, se o fundo de investimento tiver problema, você também vai junto. Previdência privada, mesmo que o fundo de investimento da previdência privada invista em investimentos que são garantidos pelo FGC, como CDB, LCI, LCA, você não está garantido, porque você está investindo via fundo de investimento. E na regra do nosso mercado financeiro, fundo de investimento não tem garantia de FGC. Ou seja, se tiver problema, você perde o seu dinheiro. Só que essa segurança da previdência privada, ela é disfarçada por conta do tempo. Porque quem faz uma previdência privada, ele já é obrigado a investir por um tempo mais longo, por 10 anos, por 20 anos, e ele fica investindo. Então, se tiver problema no meio do caminho, o fundo de investimento ele vai resolvendo ali, ele vai empurrando aquilo e no final você pode até ter algum resultado, alguma coisa que é o que eles vão fazer. Então, como eles têm tempo para engrenar, beleza. Então, a segurança ela fica disfarçada. Por isso que a maioria de quem faz previdência privada e quer resgatar antes do tempo, ele tem prejuízos, ele tem dificuldades por conta disso, porque o fundo de investimento ele quer que você deixe a grana e invista periodicamente por muito tempo, para dar tempo para eles resolverem alguma coisa que acontece ao longo do caminho. Gerlan, mas a minha previdência ela tá num banco seguro, no Bradesco, no Santander, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Você está investindo em um fundo de investimento e os fundos de investimentos têm as regras. Gelões, investimento é de renda fixa, é investimento seguro, você não está assegurado. Quando você investe diretamente, aí beleza, aí você não tem um intermediário no meio, mas não, você está dando dinheiro para o fundo de investimento investir para você. E a nossa vida, por falta de conhecimento, a gente deixa de ganhar. Por falta de conhecimento, às vezes a gente toma decisões erradas e ao invés de ganhar, a gente faz perder. Deixa eu fazer uma simulação de rentabilidade para você entender melhor como que vai render. Vamos imaginar uma previdência privada VGBL que o fundo de investimento dessa previdência invista na renda fixa, que são os investimentos mais tranquilos, mais seguros. Seguros os investimentos, não a previdência. Lembra? Uma previdência privada, por ser uma gestora que está trabalhando com o seu dinheiro, ela vai te cobrar por isso. Então toda previdência privada tem a sua taxa de administração, que é uma taxa que é cobrada anualmente sobre o valor que você investe. E essas taxas elas variam de previdência para previdência, por isso que tem que analisar também. Mas elas podem girar em torno de 1% ao ano. Algumas previdências também têm a taxa de carregamento, mas é muito difícil ter essa taxa. Geralmente eles cortam ela. Por isso que eu não vou nem considerar, coloquei 0%. Eu já fiz um levantamento para melhorar o nosso entendimento aqui. E eu peguei os nossos 10 mil reais da simulação e eu fiz um levantamento nos últimos 5 anos. Se eu tivesse investido os 10 mil reais, tivesse dividido no Tesouro Selic em um CDB que rende 100% do CDI e uma LCI que rende 90% do CDI, tivesse aplicado esses 10 mil reais, esses investimentos no período de 5 anos
teria transformado os 10 mil em 15.529 aproximadamente. Ou seja, 5.529 de lucro, mais de 50% de lucro no período de tempo de 5 anos. Isso aqui é bruto. Vale ressaltar que Tesouro Selic tem imposto, CDB também tem imposto, LCI ainda não tem imposto, graças a Deus. Essa aqui seria a rentabilidade bruta. Agora vamos imaginar que o fundo da Previdência tenha investido nesses mesmos investimentos num período de 5 anos. Como eles vão descontar todos os anos 1% nessa simulação aqui, se a taxa administrativa for de 1%, você teria aproximadamente isso aqui, ó, R$14.500. Essa aqui seria a rentabilidade de R$10.000 na Previdência Privada. Você teria a mais R$4.500, porque foi descontado 1% de taxa administrativa. Se você investe diretamente no Tesouro Selic, em CDB ou LCI, não tem nenhuma taxa, só o imposto na hora que você for resgatar, que a gente vai falar já já, que também tem imposto aqui. Sobre o imposto, vamos calcular primeiramente o da Previdência Privada. A Previdência Privada tem duas tabelas que você pode escolher na hora que você contrata aquela previdência. Depois que escolheu, já era, vai ser aquela tabela. Ou é a tabela regressiva ou progressiva. Calma que eu vou te mostrar como é bem simples. A regressiva, o que quer dizer? Quanto maior o tempo que você investe, menor será o imposto. E o imposto da tabela regressiva para a previdência privada vai de 35% a 10%. Investindo acima de 10 anos, você já entra em 10%. Só será descontado 10% de imposto sobre o lucro que você teve na sua previdência privada. Como aqui foi só 5 anos, não foi 10 anos, se você for analisar depois na tabela regressiva, eu vou colocar aqui a tabela, você vai ver que vamos entrar na faixa de 25%. Na previdência privada, a tabela regressiva, os meus 4.500 de lucro aqui vai cair para 13.375, ou seja, R$3.375 seria o meu lucro nessa tabela. E temos a progressiva, que você vai ver a tabela aqui. Se você tiver acima de R$4.664 e você quiser resgatar todo esse capital a qualquer momento, aí aqui vai ser descontado 27,5% sobre o valor total que você está resgatando. Não é só sobre o lucro. Por isso que, pegando 27,5%, que é o caso aqui de 5 anos, vamos resgatar o valor total, vai ser descontado 27,5% dos 14.500 que tinha na minha previdência. Vai sobrar R$10.512. Quase que a gente fica no prejuízo. Só R$500 no período de 5 anos com base nessa simulação aqui. Qualquer coisinha anormal, você perderia dinheiro aqui dos 10 mil que você investiu. Então a Previdência tem esses detalhes. A tabela de imposto pode ajudar em algum momento, mas também pode prejudicar em outros. Por isso que a Previdência Privada é um pouquinho chatinha e você não entende e você investe mesmo sem entender e acaba caindo em pegadinhas por conta desse emaranhado de informações que não ficam bem claras na hora que você escolhe. Então nesse caso aqui, ó, na tabela regressiva, eu ganharia isso aqui. Na tabela progressiva, eu ganharia isso aqui. Deixa eu liberar esse espaço aqui para ficar fácil de fazer a comparação de você investir diretamente nesses investimentos aqui. Lembra quando eu falei que eu fiz a simulação de investir R$10.000 nessas 3 aplicações e teria rendido isso aqui em 5 anos? Só que esses 2 investimentos aqui também tem imposto. Esse aqui não tem hoje. Eu vou descontar imposto do geral, só para ficar mais fácil ainda. O imposto na renda fixa ele varia de 22,5% a 15%. Quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga. Acima de 2 anos, você só paga 15% de imposto, que é descontado do lucro que você teve. Então, nesse caso, como é 5 anos, vai ser descontado só 15%. 5.529 de lucro menos 15% vai sobrar 4.699. Ou seja, eu vou ter 14.699. Financeiramente, investir diretamente nesses investimentos aqui
é mais atrativo do que investir em uma previdência privada que investe em renda fixa. Por quê? Ela tem taxas para te cobrar e você está terceirizando para uma outra pessoa, sem falar que investir diretamente tem a segurança que a previdência privada não tem. A proposta da previdência privada é que você vá investindo periodicamente todos os meses, para quando chegar no seu objetivo, eles vão te entregar todo o patrimônio que você acumulou com a rentabilidade, com base nessas tributações que você escolher. Ou então você pode escolher, eu não quero o patrimônio total que eu acumulei aí, mas as rentabilidades que eu tive. Eu quero só receber um salário. Você pode escolher também isso quando você contrata a sua previdência. O que você prefere? É o patrimônio total para você fazer o que você bem entender com ele, ou ficar recebendo um salário que vai também ser calculado de acordo com a sua idade, de acordo com o patrimônio que você acumulou. Então, previdência privada tem as suas regrinhas, tem as suas burocracias que você deve ficar atento. Se você escolhe o salário, você não tem acesso ao patrimônio principal. Tudo aquilo que você acumulou durante anos não é seu. Só aquele salário mensal é parecido com o INSS, que o trabalhador contribui todos os meses para ter aposentadoria, só que aquele patrimônio, aquela contribuição não é sua. É do governo. Que na minha concepção não é tão inteligente, tipo, ficar pegando um salário da previdência privada. Vamos supor que você acumula 300 mil reais, 400 mil reais. Eu quero 50 mil para realizar um sonho aqui. Você só vai ficar recebendo aquela quantidadezinha e tem que se virar com aquele valorzinho todos os meses. Então, escolher bem essas modalidades vai mudar completamente o seu jogo no futuro. Eu prefiro controlar o meu dinheiro, fazer o que eu bem entender com ele, eu mesmo fazer a gestão e não terceirizar para alguém. Para quem é leigo, para quem é iniciante ainda, tem que procurar conhecimento, pessoas de confiança e não simplesmente aceitar quem está te propondo a previdência, escutar o que ele fala e pronto. Então o banco, o seu gerente, ele pode te oferecer, falar um monte de coisas. Você vai investir em multimercado, nos melhores investimentos do mundo, do Brasil e do mundo, e você fica ouvindo aquilo. Entra, sai no outro ouvido, você não entendeu nada e você acha, cara, eu tô fazendo a melhor aplicação do mundo. Só que na prática vai ser isso aqui que vai acontecer. A previdência privada não é tão simples. Eu fiz o máximo aqui para resumir e te entregar só o que você realmente precisa para fazer melhores decisões. Se você for estudar isso aqui, tem mais coisinhas para poder aprender sobre previdência privada. É diferente de investir no Tesouro Selic. É só entender as regras, a tributação e aplicar. Aqui não, você tem que entender no que o fundo faz, qual que é as taxas, qual que é a tabela que você vai escolher. Então tem várias coisinhas e muitos brasileiros cometem esse erro e pronto. Entraram, estão lá dentro, deixa. É assim que acontece. A maioria de vocês hoje estão com previdência privada, não estão satisfeitos e querem talvez resgatar e tem prejuízos, vão ter penalidades, vai ser descontado muita coisa e talvez não vai valer a pena. Aí vocês resolvem deixar lá. Se tratando de rentabilidade, investir em previdência privada não é a melhor escolha. Se você buscar conhecimento em entender diretamente um investimento específico, como LCI, como LCA, como CDB, como Tesouro, como fundo imobiliário, como ações, qualquer outra coisa, você vai ter muito mais resultado. E tudo isso você aprende aqui nesse canal sobre esses investimentos. Mais um motivo para você se inscrever e ficar por dentro. Agora eu vou te falar os únicos 3 benefícios que a previdência privada tem. A previdência privada VGBL. Eu não gosto de falar o nome todo porque confunde muito. Eu só chamo Previdência V. A Previdência V, o primeiro benefício é o imposto de 10% para 10 anos. Mas só que temos que colocar na ponta da caneta se vale a pena. Você passar 10 anos para poder pagar só 10% de imposto sobre o lucro que você teve. Os investimentos tradicionais da renda fixa é até 15%. É o mínimo que a gente consegue pagar lá. Será que vai valer a pena eu investir na previdência privada só para pagar 5% a menos de imposto? Será que talvez a rentabilidade que eu teria lá ia sobressair desse imposto a menos? E 10 anos de investimento é muito tempo.
Enfim, mas é um benefício que eles têm. Segundo, transferir para o seu sucessor. Quando você faz uma previdência, você escolhe, porventura, se você vier a morrer, quem que é o seu sucessor? Eles vão transferir de forma imediata todo o patrimônio da previdência para aquele sucessor. Se você não tem esse tipo de benefício aqui, se você investe nos investimentos tradicionais, eles vão entrar no tal de inventário, que é aquelas coisas de advogado, para fazer todos os trâmites e transferir todos os valores para os herdeiros de direito. Se faz parte do seu projeto de vida, se você quer essa facilidade, a Previdência ela pode te proporcionar isso. E 3, transferência. Quando você tem uma previdência privada, e você já entendeu a lógica. Eu quero uma outra previdência mais agressiva, mais arrojada, uma que eu vejo que eu posso ter mais resultados. Você pode transferir de uma para outra sem precisar pagar imposto. Diferente dos investimentos tradicionais. Se eu invisto em um CDB e eu vejo que tem outro CDB mais rentável, se eu quero tirar o dinheiro desse CDB para outro CDB, eu tenho que resgatar do primeiro, vai ser descontado o imposto, aí eu pego o valor líquido e invisto no outro CDB. Já na previdência privada, você pode fazer essa transferência sem precisar já pagar o imposto de imediato. Esses daqui são os 3 únicos benefícios que a previdência pode proporcionar. Faz sentido para você? É isso que você quer? Ou você quer rentabilidade? Você quer mais dinheiro no futuro? Aí a decisão cabe a você. Então, a previdência privada VGBL pode valer a pena? Pode até valer a pena, dependendo do que você quer, com base em tudo que eu falei aqui, se ela for bem escolhida. Você analisar a previdência, o fundo de investimento, qual que é as taxas, no que eles estão investindo, se realmente faz sentido para você ou não. Agora, se você está buscando rentabilidade, talvez não vai fazer sentido. Por isso que é interessante fazer um planejamento de investimento para ver se você inclui isso dentro do seu projeto ou não. O que é um projeto de investimento que você fala, Gelan? É quando você quer investir, que você vai investir em várias áreas da sua vida. Você pode colocar uma pequena fatia na previdência privada, uma fatia direto no Tesouro Selic, uma fatia em fundos imobiliários. Tudo isso faz parte de um planejamento de investimento, que é isso que eu abordo dentro da minha mentoria personalizada. Se você quer saber mais, tem o meu contato aqui no WhatsApp para falar direto comigo sobre isso. Tudo isso que eu falei foi sobre a previdência privada VGBL, a previdência V. Só que temos também a PGBL, que eu chamo de previdência P. A previdência P e a previdência V. Hoje você aprendeu os pontos mais importantes da previdência V, para ver se faz sentido para a sua estratégia, vai facilitar a sua escolha se você investe ou não. Porém, se você gostou desse tipo de conteúdo, do que foi abordado aqui, você comenta aqui abaixo que eu faço um outro vídeo só sobre a previdência P, que é a PGBL. Se gostou do vídeo, deixa seu like aqui. Se ficou com dúvidas, manda aqui nos comentários também. Um elogio também pelo conteúdo. Ter esse seu retorno é muito interessante para mim, para ver no que eu posso melhorar para facilitar mais ainda o seu entendimento nesse mercado de finanças e investimento. Beleza? Compartilha esse vídeo com um amigo que não entende muito bem sobre previdência privada. Curte o vídeo, não se esquece de se inscrever, assiste os outros vídeos do canal e eu te espero no próximo vídeo. Fechou?